Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ok? Então vamos para o relato de hoje, que é... Ai, cadê? Abriu no nada aqui. Aqui, achei. É este. Quem era a menina com o acordeon? Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana, mas será um prazer ser chamada de fulana. E assim como você, eu sou da safra de 85, ó. A melhor safra na música, nas pessoas. É esse daí. Safra de 85, não tem igual. É Live Aid, Vamos lá, vamos chatear aqui. Conheci o canal no início do ano e viciei. Não passo um dia sem ouvir os relatos. O relato que eu vou contar a seguir não é meu, e sim do meu pai. Quando ele me contou, eu, na hora, já falei que ele precisava enviar a história para o canal. Bom, a partir daqui os nomes estarão trocados e quem narra a história agora é o meu pai. Então vamos lá, o pai dela contando essa história. O caso que vou narrar a seguir me causa uma sensação de mistério até os dias de hoje. Eu não lembro exatamente o ano nem a idade que eu tinha. Teria sido entre os anos de 1963 e 65. E eu deveria ter entre 5, no máximo 7 anos. A minha família era grande, pai, mãe e 5 irmãs, sendo eu o mais novo, o caçula da família. Leda, minha irmã com a idade mais próxima da minha, tinha 11 anos. Leda, minha irmã com a idade mais próxima da minha, tinha 11 anos a mais de diferença em relação a mim. Nossa, mais nova! Fui o que hoje alguns chamam de a raspa do tacho. Resumindo, éramos 8 pessoas morando naquela casa. Será? Meus pais e todas as minhas irmãs eram naturais de uma cidade do interior do estado. Fui eu, o único a nascer na capital gaúcha. Além dessas minhas irmãs, houve mais 3 filhos que vieram a morrer com idades infantis. O primeiro a falecer se chamava Hélio. Seu falecimento ocorreu quando ele tinha... ocorreu quando ele tinha 15 anos de idade, devido a uma cardiopatia. Depois dele, mais 2 meninas vieram a falecer. Essas na primeira infância. Naquela época era relativamente comum o falecimento de crianças, ainda mais em cidades pequenas no interior do estado. Voltando à casa aqui em que vivíamos, era uma casa bem simples. Chamávamos de a Casa Cinza. Aos meus 5 anos, vamos tomar como base 5 anos, como se eu tivesse 5 anos. Não lembra, ele disse que não lembra exatamente, mas era entre 5 e 7 anos, mas vamos tomar por base que ele tinha 5 anos. Então, aos meus 5 anos, minhas irmãs já estavam na adolescência e outras já ingressando na fase adulta. E isso me trazia um benefício. Aliás, um grande benefício e uma, digamos, desvantagem também. O benefício é que era eu o centro das atenções. O bebê da casa, o queridinho, o mais novinho e o único homem dos filhos do seu Lourenço e da dona Eulália. Criado como um reizinho, literalmente. Na época, isso era um grande benefício. No entanto, em minha fase adulta, percebi que a vida não é tão cor-de-rosa assim. Que na vida real não existem reis nem rainhas. E a desvantagem? Simples, não ter ninguém da minha idade para brincar. Essa era a desvantagem. Nessa fase da minha infância surgiu, não sei de onde, uma menina da mesma faixa etária que eu, talvez um pouco mais velha, com seus 10 anos, talvez 12. Se chamava Paula.
muito simpática e com talentos musicais, pois tinha inclusive uma gaita, ou seja, uma sanfona, um acordeon, com mala e tudo. A gaita tinha mala e tudo. Gaita, né? Bom, é que quando a gente fala gaita aqui, a gente lembra dessa gaita aqui, ó. Mas lá eles chamam de gaita sanfona, né? O acordeon, enfim. Bom, a chegada da Paula, para meu deleite, foi o máximo. Finalmente eu teria alguém com quem brincar. Em várias ocasiões, ela tirava a gaita da mala e me mostrava. Às vezes até colocava no meu colo e eu tentava dedilhar alguma coisa nos teclados e botõezinhos e tentava abrir e fechar os foles. Eu não lembro se eu tinha êxito nisso. Não lembro de ouvir emissão de sons. A gaita era lindíssima, enorme. Bem, pro meu tamanho infantil, qualquer coisa era enorme. Uma gaita vermelha e branca. O vermelho era uma imitação do celuloide. O que é celuloide? O que é? Hã? Eu não sei o que é isso. O vermelho era uma imitação do celuloide e a tinta é específica para instrumentos musicais. Ai, gente, aí eu já não sei, eu não entendo. Bom, continuando. Na pintura, normalmente se faz um efeito muito bonito. Quem já viu uma gaita sabe do que eu tô falando. E o mais interessante, aquela gaita tinha um cheiro que eu não sei como descrever. E esse cheiro tá guardado até hoje na minha memória. Bem como a imagem da Paula. Aliás, voltemos a falar da Paula. Essa menina veio morar em nossa casa. Eu não sei bem as razões e os motivos aí, até porque ninguém daria satisfação a uma criança de tenra idade como eu. A Paula estava lá em casa e pronto. Imaginava eu que ela ficaria por lá alguns dias, que seus pais estivessem viajando, ou quem sabe moraria conosco para o resto da vida, não importava. O que realmente importava é que essa menina teve um afeto muito grande comigo e eu com ela. Nos dávamos muito bem, conversávamos muito. Eu vou tentar descrevê-la resumidamente para vocês. Era uma menina morena, cabelos compridos, normalmente de trança, olhos castanhos, um belo sorriso e muito, mas muito simpática comigo. Tão simpática a ponto de colocar sua gaita no meu colo. Eu adorava, a começar pelo cheiro da gaita. Quando saía com a minha mãe e uma ou duas de minhas irmãs, mais o meu pai, lembro que a Paula sempre ia junto e sempre ficávamos próximos. Enfim, o tempo passou e eu fui crescendo. E aí eu nunca mais vi a Paula. Ou seja, assim como ela chegou, ela sumiu. Os pais dela retornaram, pensei comigo. Tudo bem, eu não tenho mais a minha amiga Paula. No entanto, essa menina sempre me intrigou. Quem era a Paula? Por que ela tinha uma mala de acordeon? Mas eu nunca a vi com a mala das roupas. Bom, passaram-se mais de 45 anos. E um belo dia, conversando com uma de minhas irmãs, que se chamava Ruth, me veio essa lembrança à mente e eu perguntei a ela sobre a Paula. E olha, isso que eu ia te perguntar, ao moço que nos conta essa história. Você nunca na sua infância, enquanto estava com a Paula, questionou seus pais ou comentou sobre ela com seus pais ou com suas irmãs? Mas voltando ao relato aqui. Então, aí eu perguntei sobre a Paula. Ela disse que não lembrava de nenhuma menina que tivesse morado conosco. Eu resmunguei comigo mesmo e pensei, bem, como a Ruth foi minha primeira irmã a se casar e deixar o convívio diário da família, pensei que a Paula pudesse ter aparecido em nossa casa depois que a minha irmã se casou, lá pelo ano de 63. Bom, passaram-se então mais alguns anos e aquela lembrança não me saía da cabeça.
Em 2022, ou seja, quase 60 anos depois, em um aniversário de uma de minhas irmãs que aconteceu numa cidade litorânea do Rio Grande do Sul, praticamente toda a família estava reunida. 4 gerações. Apenas meus pais e uma de minhas irmãs, a primeira que casou, a Ruth, já viu... Apenas meus pais e uma de minhas irmãs, a primeira que casou, que ele tinha perguntado lá atrás, né, a Ruth, já haviam falecido. Portanto, nessa festa daquela nossa família original, estávamos somente eu e mais 4 irmãs. E de novo me veio o pensamento. Vou aproveitar que minhas irmãs estão todas aqui e vou perguntar para elas. Se elas, né, por acaso tinham alguma lembrança de uma menina chamada Paula, que havia morado conosco na Casa Cinza, lá pelo ano de 63. Expliquei detalhadamente tudo que eu e a Paula conversávamos. Falei da gaita que ela guardava numa mala, falei como ela era. Todas as minhas irmãs estavam ouvindo atentamente. Uma delas até achando que eu estava brincando. Sempre fui bastante brincalhão, então elas, né? Mas não. Eu disse a elas que eu não estava brincando, que toda aquela história era verdade e que eu queria muito que elas me ajudassem a entender quem era aquela menina. Elas se entreolhavam, franziam a testa e, para minha surpresa e emoção, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, se lembrava de uma menina chamada Paula que tinha uma gaita e que tivesse morado conosco ou sequer passado poucos dias conosco. Decididamente, para elas não existia e nem nunca existiu nenhuma Paula que morou com a gente em tempo algum. E eu fui às lágrimas, juro, muita emoção. Pois naquele momento eu descobri que a Paula era minha amiga invisível. Era o espírito de uma criança que vinha brincar e conversar comigo, que só eu a via, e que inclusive me acompanhava quando saía com os meus pais, ela ia junto comigo. Algumas coisas começaram então a fazer sentido. Eu não lembro de conversar com a Paula quando havia alguém por perto. Ela só aparecia para brincarmos quando estávamos sozinhos. E como poderia haver uma gaita que tinha cheiro e ela colocava no meu colo? Isso o espiritismo responde como plasmar alguma coisa. Sim, isso é possível. A Paula não tinha uma mala de roupas. Nunca foi me dito como ela veio parar ali. Ela nunca disse, né? A Paula nunca disse como foi parar lá. Porque para os meus pais e para as minhas irmãs, ela não existia. Eu não lembro dela jantando ou almoçando com a família. E também não lembro do último dia que a tinha visto. Apenas lembro que não havia mais Paula e que não havia mais a gaita. Mas durante a conversa nessa festa, depois que eu deixei as minhas irmãs também pensativas, uma delas, a Leda, a mais nova, teve uma lembrança. Disse ela dirigindo-se a mim: "Espera um pouco. Como tu disseste que essa menina se chamava?" "Paula", respondi. E ela contrapôs: "Sim, me lembro. Nós tivemos uma irmã que se chamava Ana Paula." Ai, meu Deus. "E faleceu com tenra idade." Novamente a emoção tomou conta do meu ser. Seria minha irmã falecida que vinha me fazer companhia e brincar comigo? E a gaita? Pelo que soube, minhas irmãs afirmavam que ela, Ana Paula, não tinha uma gaita. Infelizmente, não conheci o meu irmão e minhas 2 irmãs que faleceram, pelo simples fato de que eu ainda não era nascido. Minha curiosidade em relação a esse evento ainda não terminou. Pretendo, em curto prazo, fazer uma constelação familiar com uma pessoa de confiança e com inquestionáveis qualidades mediúnicas.
Quero ver se com esse procedimento encontro algumas respostas sobre esse evento lá da minha infância, agora tão distante. Quero saber se a Paula foi realmente a minha irmã falecida que vinha me fazer companhia, ou se era apenas um outro espírito de uma menina e o nome Paula tenha sido apenas uma coincidência. Espero encontrar essas respostas e, se possível, saber se algum dia nos encontraremos novamente ou, quem sabe, até já tenhamos nos encontrado. Prometo voltar a escrever assim que encontrar as respostas que busco. Tenho saudade de você, Paula. Ele está dizendo aqui para a amiguinha imaginária, que não era imaginária, eu acredito, para a amiga dele de tanto tempo. Oi, Ana Fulana aqui de novo. Essa foi a história do meu pai. Eu me emocionei muito quando ele me contou e acredito que seja sim a irmã dele que ia visitá-lo e fazer companhia. O que vocês acham? Por favor, deixem a opinião nos comentários. Nós leremos todos, com respeito, diria eu. Muito obrigada por ler o relato e me comprometo a trazer notícias do caso. Um grande beijo para você, para a família e em todos os assombrados do canal. Um beijo para você, muito obrigada, pro seu pai também, um beijo. Então, menino, olha, tem o lance de amigos imaginários, sim, a gente pode pensar, né? A mente de uma criança, de repente, por estar muito sozinha, pode criar um amigo imaginário? Talvez sim. Talvez sim. Talvez não, acho que tem. Tem sim, mas eu acredito que existem as duas coisas. Pode ser um amigo imaginário, mas pode ser também um amigo espiritual, que nem sempre é amigo de verdade. A gente já viu casos aqui de amigos imaginários que vem falar do tipo, coloca o dedinho na tomada. Você quer vir brincar com a gente aqui? É só colocar o dedinho na tomada. Ou seja, tipo, morre e vem pro lado espiritual aqui pra gente ficar junto? É só você morrer. É praticamente isso. Fala isso pra criança. Tipo assim, acende lá o fogão. Né? Então, se não é a criança dar uma pensada, por isso que a gente tem que ensinar a falar para as crianças bem claramente. Se não é a criança muitas vezes dar uma pensada e fala, não sei, minha mãe sempre falou que não é para ligar o fogo do fogão. Eu não sei que esse amigo tá mandando, eu não sei, tá estranho, sabe? Aí muitas vezes a criança começa a perceber esse lance que o amigo tá falando e fala, peraí. Aí já começa a dar uma... Fala, mãe, eu tô ficando meio com medo do meu amigo. Só que, então tem esses lances desses amigos que a gente tem que tomar cuidado. Então aí que eu penso, assim, é uma influência espiritual também. E esses casos, né, desses que eu acho... E também eles aparecem muitas vezes em casos de crianças que são sozinhas. Daí que a gente pensa, será que por ela ser sozinha ela cria, mas de uma forma tão palpável, esse amigo? Ou realmente é mandado para sua companhia um espírito? Porque eu me lembrei agora da história eu sempre falo que eu amava esse programa, Famosos e Fantasmas. Eles pegavam famosos, né, pessoas, atrizes, atores, jogadores de futebol, enfim, pessoas famosas que tiveram uma experiência sobrenatural e eles contavam, tinha um pouquinho de dramatização e eles contavam suas histórias. E uma dessas atrizes contou que ela era uma criança muito sozinha. E eles se mudaram de casa e ela sentiu, porque ela não tinha irmãos, já era sozinha. E acho que teve que deixar os amigos, sei lá, numa cidade, se mudou. E ela saía da casa dela, né, aquelas casas americanas que uma é 1 quilômetro de distância da outra. Aí ela saía andando lá pro meio do mato e ela encontrou uma senhora. E eu acho que é essa a história, não sei, às vezes eu confundo. E aí... E ela ia todos os dias conversar com essa senhora nessa casa. E a senhora ensinou sobre plantas medicinais para ela. E um dia que ela contou para a mãe dela, e ela não se sentiu mais sozinha, sabe? Ela falou, nossa, agora, né, ela ia lá conversar com essa mulher. E quando ela contou para a mãe dela falou, peraí, né, tem um adulto conversando com a minha filha e, né, vamos lá ver.
Aí, quando ela levou a mãe para esse lugar, não tinha absolutamente nada. Não existia nem casa ali. E ó, é um caminho que a menina sabia, porque ela ia direto para lá. Então ela sabia onde era, não é que ela se perdeu. E a hora que ela chegou lá não tinha nada. E aquela mulher acho que nunca mais apareceu, só que ela falou, eu guardo até hoje. Então você fala, tá, então como isso seria imaginário? Da onde que veio todo esse conhecimento que não era errado? Que ela tinha das plantas medicinais e tudo mais. E ela também dizendo que era uma criança sozinha. Então, não sei, né, se tem essa relação ou não, mas eu acho que muito aí de amigos imaginários que a gente falava que as crianças tinham, não são imaginários, assim, eu acho que eles estão ali mesmo. Agora, era a irmã dele? Eu acho que há uma grande possibilidade de ser. É muita coincidência ser o mesmo nome. Agora, por que ela estar com um acordeon? E eu não sei a idade que ela... Ele falou que faleceu na primeira infância. Só que essa menina que aparecia para ele aparentava ter uns 10 a 12 anos de idade, né? Então ela já era mais velha, aparentemente, do que a irmã que faleceu. Agora, será que essa era a aparência que ela tem no espiritual? Será que ela continua crescendo? Aí eu não sei dessas respostas aí, como que... Porque o acordeon, será que ela passou a tocar acordeon quando ela foi pro céu? pro nosso lar, pro outro lugar? E, né? E aí ela vinha e compartilhava isso com ele. Gente, ele pegar o acordeon, tentar tocar, sentir o cheiro, tentar tocar, eu falo assim, porque ele segurava os detalhes do acordeon, os detalhes da menina. Então eu acho isso muito rico, sei lá, para ser apenas imaginação de uma criança de 5 anos, né? Bom, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje. Se você tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente, ok? Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.